Boa noite a todos. Vamos então nesses instantes nos serenando, nos acalmando, vamos entrando em sintonia com os espíritos amorosos, elevando os pensamentos a Deus nosso Pai com muita gratidão, a Jesus o nosso Mestre, a Frei Fabiano de Cristo que nos acolhe em sua casa, com tantas oportunidades de trabalho, de aprendizado, de auxílio mútuos, que possamos nos imaginar ali no salão, recebendo todas as bênçãos, recebendo todos os benefícios que esses espíritos amorosos dispensam para nós com muito amor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Continuando o capítulo 12, amai os vossos inimigos, esse é um capítulo longo, a gente vai percebendo que aqueles capítulos que a gente tem mais dificuldade, né, aqueles capítulos cujos ensinamentos, capítulos do Evangelho, né, que a gente ainda pratica muita coisa, ainda que disfarçada, sabe, aquelas coisas que a gente ainda arrasta com muito peso, né? A gente percebe que são capítulos mais longos, né, tem mais lição. Os espíritos amorosos aí da Pleiade de Jesus, eles se debruçaram muito em alguns determinados pontos, né? E esse é um deles, para nos trazer assim muitas instruções, muitos ensinamentos, muita lição, para que através da nossa razão, do nosso conhecimento, a gente consiga ir transformando aí os nossos sentimentos através do conhecimento, né? É bem verdade que o conhecimento vai nos impulsionar para a ação, né? E é com as mãos no trabalho, é com as mãos na ação, unido a esse conhecimento que vai fazer com que a gente mova dentro de nós um desejo, né, incessante, um desejo muito grande de se transformar. Então, só uma curiosidade é isso, né? Para a gente perceber o quanto situações assim que a gente percebe que é o que mais a humanidade terrena ainda tem dificuldades, eles se debruçaram muito, né? Então vamos observando isso no Evangelho, capítulos mais longos, né? São justamente aqueles que a gente percebe que a nossa dificuldade ainda é bem grande. Então, dentro desse capítulo, amai os vossos inimigos, aqui nas instruções são várias e várias, nós não vamos ler todas, a gente vai pegar duas aqui, né? Uma que fala da vingança e a outra que fala do ódio, mas assim, fica a recomendação para quem tiver interesse, seria muito interessante pegar e começar a ler as demais, são várias, né? Tem muitas aqui de Santo Agostinho, né? Francisco Xavier, tem várias mensagens aí de espíritos superiores, né, que já venceram isso, que já não guardam mais esse sentimento e eles vêm dar as lições para que a gente aprenda a trilhar esse caminho e conseguir também um dia ter essa condição, né, de amar ao próximo como a nós mesmos e mais ainda, amar até mesmo os inimigos, né? Nós vamos ficar e vamos até encerrar, né, esse capítulo com esses dois itens aqui, a vingança e o ódio, que são coisas que a gente fica disfarçando e falando, eu não sinto ódio por ninguém, eu não, né? Mas quando a gente pega para estudar, a gente percebe que a gente ainda traz muito forte, a gente fica disfarçando com outros nomes, mas essa leitura ela é muito esclarecedora para mostrar que a gente ainda tem sim, né, esse tipo de sentimento, a gente ainda agasalha esse tipo de sentimento no nosso coração. Então vamos lá. A vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Então, olha,
Veja que sempre eles têm eles colocam dessa maneira, né? Eles fazem essa afirmativa pra gente, que as coisas vão mudar, que algumas coisas vão desaparecer, que certas coisas não vão ser assim, e eles falam isso afirmando com uma certeza, né? Então, olha, tendem a desaparecer dentre os homens. Então, a tendência é que vá desaparecer gradualmente, porque realmente tudo progride, e quando nós estivermos aí progredido suficientemente, esses sentimentos aí, esse sentimento de vingança não vai mais existir entre nós, isso é certo. Ela é como o duelo, um dos derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens em que se debatia a humanidade no começo da era cristã. Por isso a vingança é um índice seguro do atraso dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Então, para a gente ter uma ideia de que nível e qual a condição espiritual que a gente se encontra, e vamos falar assim em termos de planeta Terra, né, porque é aqui que a gente vive, é perceber, no geral, né, se ainda a humanidade terrena guarda esse tipo de sentimento, né? O que é vingança, afinal? É qualquer tipo de retaliação, até mesmo em pensamento, porque a gente sabe que as ações começam no pensamento, né? Então, muitas vezes, se a gente não pratica uma ação, não é por falta de vontade, por falta de desejo, talvez por falta de oportunidade, né? Então, veja, vamos percebendo como que a gente ainda, né? A gente fica achando, eu não teria coragem de me vingar de ninguém. Será? O que será que alguém pode fazer pra gente? Qual é o ponto, né? Qual é a medida de que alguém possa ali nos ferir para que a gente realmente perdoe e possa dizer com segurança: eu não me vingo e nem me vingarei jamais. Então, por essa leitura a gente vai vendo, isso existe muito no nosso mundo, né? Então vamos aí. Porque somos atrasados, né? Então, olha, por isso a vingança é um índice seguro do atraso dos homens que ela se entrega e dos espíritos que podem inspirá-la, né? Então, se não existissem homens maus no mundo, não haveriam espíritos maus ao redor do mundo. Então, são esses que inspiram esses desejos, né? Vingar-se ainda, vós o sabeis, de tal maneira contrário a este preceito do Cristo. Não, peraí, vamos voltar, eu pulei um pedacinho. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e se afirme espírita. Vingar-se ainda, vós o sabeis, de tal maneira contrário a este preceito do Cristo, perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. Então ele está dizendo o seguinte: aquela pessoa que se diz espírita, então aqui falando particularmente para nós, né? Não podemos, porque já temos a luz do esclarecimento, do conhecimento, não podemos alimentar esse tipo de sentimento. Não podemos alimentar esse tipo de pensamento. Não podemos ficar nos alegrando com as amarguras, enfim, as tristezas que afetem aquela pessoa a quem eu não consegui perdoar. Não podemos, porque se eu fizer isso eu sou um hipócrita. Seremos hipócritas e não espíritas. E menos ainda, não seremos, como ele diz aqui, cristão, né? Por quê? Porque o cristão, ele segue o preceito do Cristo: perdoai os vossos inimigos. Então, se a gente não se esforça, pelo menos, para fazer isso, porque é o esforço que Deus está vendo, e na nossa condição de espíritos imperfeitos, na maior parte das vezes, o que vai valer como crédito para a gente é justamente o nosso esforço, porque se a gente já tivesse vencido, se isso a gente não sentisse mais essas coisas, se não fizesse mais isso, a gente não seria imperfeito. Então é a nossa luta íntima para vencer esses sentimentos que vai mostrar para Deus, né,
que somos verdadeiros espíritas e verdadeiros cristãos, porque estamos lutando para não dar vazão mais para esses sentimentos. Mas isso não significa que a gente ainda não sinta e não pense, né? Mas estamos lutando contra. A vingança é um sentimento tanto mais funesto quanto a falsidade e a vileza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa paixão cega e fatal quase nunca se vinga às claras. Quando é o mais forte, precipita-se como uma fera sobre o que considera o seu inimigo, pois basta vê-lo para que se inflamem a sua paixão, a sua cólera e o seu ódio. No mais das vezes, porém, assume uma atitude hipócrita, dissimulando no mais profundo do seu coração os maus sentimentos que animam. Toma então caminhos escusos, seguindo o inimigo na sombra, sem que este desconfie, e aguarda o momento propício para feri-lo sem perigo. Ocultando-se, vigia-o sem cessar, prepara-lhe ciladas odiosas e quando surge a ocasião, derrama-lhe o veneno na taça. Então aqui está dizendo que existem duas formas ali de se vingar. Uma tem a ver com o que a gente estudou a semana passada, que está ligada àquela passagem do Evangelho que fala se alguém te ferir na face direita, que trata bem ali das questões de violências físicas mesmo, né, de violências assim mais vias de fato e tudo mais. Então ele fala que uma das formas de se vingar é aquela que o mais forte, né, justamente sabendo que ele é mais forte, ele se precipita, ele vai com tudo e ele faz ali o que a inferioridade moral dele ali permite que ele faça, né, vai para cima mesmo. E a outra forma, naquele caso, né, naqueles casos ali de uma perfídia maior, a pessoa fica arquitetando, ela fica observando, né, ela passa ela se utiliza ali da maledicência, né, falando mal da pessoa, que é o, né, tentando ali arruinar com a reputação da pessoa, enfim, né, e tendo uma oportunidade de ali veladamente fazer alguma coisa, faz. Agora, interessante aqui, olha, que fala, né, com efeito aquele que se entrega a essa paixão cega e fatal, né? Então, vamos pensar aqui, por que paixão, né? Paixão, gente, é um sentimento que a gente deve procurar entender o que é e se livrar dele. Não é um sentimento bom, né? Porque muitas vezes a gente pode achar que paixão, né, quando a gente pensa uma visão até meio romantizada, tentar colocar como, estou apaixonado. A gente tenta colocar e fala que, tenta dizer até que o amor, né, que a paixão é um amor em excesso. Nada a ver, né, com amor. Paixão é um sentimento totalmente oposto ao amor, não tem nada a ver com amor. O amor, né, é aquele sentimento que você quer todo o bem, que você respeita o outro, você respeita a vontade do outro, e se o outro não te retribui, nem por isso o amor deixa de existir, porque ele não espera nada em troca, né? Paulo, ali nas suas epístolas, ele descreve muito, muito bem, né? Na epístola aos Coríntios, ali, o que é o amor. Então, ele não espera nada em troca. A paixão não, a paixão ela exige, né, que se tenha o mesmo sentimento em troca. Então, a paixão é todo e qualquer sentimento que nos deixa cego. Então, o ódio, quando eu falo, estou... na verdade, quando a gente pensa assim na palavra cegueira, né? Isso que deveria ser um sinônimo aí para paixão. Então, a pessoa tem um ódio ali que ela perde a razão, é a paixão, é uma paixão isso daí, né? Ficou cego pelo ódio, e aí pensa numa vingança. Agora pensar que estou cego de paixão, né, de amor, isso não existe, é contrário. Fez esse parênteses para a gente entender que não tem nada a ver. O amor, ele é racional, ele entende, né? A paixão, ela só vai produzir ali efeitos negativos, né? Mesmo nesses casos em que a pessoa acha que é algo de positivo. Então, quando
estar cego de ódio ou cego de paixão no sentido, né, como a pessoa quer dizer que seria um amor em excesso, é dizer a mesma coisa. Não existe, né? O amor não é sinônimo de paixão, são coisas absolutamente diferentes. Aqui vamos lá. Se o seu ódio não chega a esses extremos, ataca na sua honra e nas suas afeições. Não recua diante da calúnia e suas pérfidas insinuações, habilmente espalhadas em todas as direções que vão crescendo pelo caminho. É a maledicência, né? Falando mal ali, tentando destruir a reputação daquela pessoa que não perdoamos, né? Dessa maneira, quando o perseguido aparece nos meios atingidos pelo seu sopro envenenado, admira-se de encontrar semblantes frios, onde outrora havia rostos amigos e bondosos. Fica estupefato quanto as mãos que procuravam a sua, agora se recusam a apertá-la. Enfim, sente-se aniquilado quando os amigos mais caros e os parentes o evitam e se esquivam dele. O covarde que se vinga dessa forma é 100 vezes mais criminoso que aquele que vai direto a um inimigo e o insulta face a face. Então vamos vendo, né? Pela leitura a gente vai percebendo, mas Cera, veja como conforme a leitura vai se desenrolando, a gente vai percebendo que são atitudes comuns, fazemos essas coisas, né? Então, nos vingamos sim, nas pequenas coisas ali, às vezes falando mal, às vezes ali tentando destruir uma relação ali de amizades, né? Relações de amizade, relações de parentesco, tentando anular algumas coisas ali positivas, né? Com maus comentários, enfim. Toda vez que se faz isso aqui, olha, ele está dizendo que é um covarde cuja atitude é 100 vezes pior do que aquele inimigo que vai face a face e insulta, né? Então veja como nós ainda fazemos muitas coisas assim, pequenas, disfarçadas, veladas, mas que são o quê? Retaliações, né? Para trás, portanto, com esses costumes selvagens, para trás com esses hábitos de outros tempos. Todo espírita que pretendesse ter ainda hoje o direito de vingar-se seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa o lema fora da caridade não há salvação. E qual foi a falange que tomou por divisa esse lema? Os espíritas, né? A terceira revelação. Esse é o dogma do espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Então, se nós, como já dissemos no começo, nos sentimos, nos achamos, nos intitulamos espíritas, não podemos mais ficar com esse tipo de perfídia, né? Mas não me deterei em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita possa jamais ceder ao espírito da vingança, mas pelo contrário, ao do perdão. É essa postura que a gente deve estar sempre abraçando, procurar esquecer, desculpar, não ficar cultivando o pensamento de algum mal que nos fizeram, né? Porque aí já é uma forma de estarmos lutando, trabalhando para aprendermos a perdoar. E uma outra que a gente vai ler a curtinha aqui, né? Uma outra instrução de Fenelon, o ódio. Amai-vos uns aos outros e serei felizes. Né? Amai-vos uns aos outros e serei felizes. É uma receita simples, mas que a gente ainda não consegue praticar, né? Colocar em prática. Tratai, sobretudo, de amar aos que vos provocam indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, que deveis tornar o vosso modelo, deu-vos o exemplo dessa abnegação. Né? A abnegação, que é você realmente, é uma virtude de você se entregar sem esperar nada em troca. Mesmo, aliás, você não só não espera, como às vezes até você sabe que em troca você vai receber o contrário daquilo que você está doando de melhor. E mesmo assim você faz. Então, seremos abnegados quando fazemos assim. O sacrifício de amar os que vos ultrajam e perseguem é penoso, mas é isso precisamente que vos torna superiores a eles. Isso é importante, né? E aqui ele vai falar, ele vai se auto-explicar.
Se vós os odiasseis como eles vos odeiam, não valeríeis mais que eles. Então a gente sempre está falando, se eu sei o que dói, se eu sinto a dor, por que é que eu vou querer provocar dor no outro também por vingança? Né? Se eu sinto a dor e eu fico indignado e eu sofro e esse sofrimento me causa uma impressão ruim daquele, no momento em que eu vou e me vingo e provoco a dor nele também, eu vou ser exatamente igual a ele, nem mais e nem menos, né? Eu vou ser até mesmo menos. Quando eu sei de tudo isso aqui que a gente lê, né? Quando a gente se diz espírita e vai lá e faz. Aí eu sou até pior do que o outro, porque muitas vezes o outro não tem esse conhecimento que nós temos, né? Então, para trás com esses costumes, como ele diz aqui, como a gente acabou de ler, né? Na outra mensagem. Se vós os odiasseis como eles vos odeiam, não valeríeis mais que eles. É essa hóstia imaculada que ofereceis a Deus no altar dos vossos corações. Hóstia de agradável fragrância, cujos perfumes sobem até ele. Mas embora a lei do amor nos mande amar indistintamente a todos os nossos irmãos, não endurece o coração para os maus procedimentos. Então a gente percebe, sabe o que está errado, mas Deus vê tudo e ele, né? Então não compete a gente a querer ser um instrumento ali da justiça de Deus. Deus é que sabe o que vai fazer, porque a partir do momento que eu vou querer retaliar, eu vou querer vingar, mesmo porque a pessoa está realmente errada, ela realmente tem maus procedimentos, né? Eu também vou estar sendo igual. Então o que eu tenho que fazer? Olha, Deus existe e pune nesta e noutra vida os que não cumprem a lei do amor. Não vos esqueçais, meus queridos filhos, que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. Então assim a gente encerra a lição de hoje e esse capítulo, né? Sempre pensando nessa frase. Ela resume tudo, ela resume o capítulo inteiro, né? O capítulo 12, amai os vossos inimigos. O amor nos aproxima de Deus. O amor. Não é a paixão, não é? É o amor, né? E o ódio e a vingança nos afasta dele. Que a gente possa ter sempre isso dentro de nós gravado, para que em qualquer situação ali difícil e complicada da vida que a gente certamente passa aí no dia a dia, a gente consiga manter ali a fé, o bom ânimo, o sangue frio, a racionalidade para jamais querer retalhar quem quer que seja, né? E esperar que Deus sabe, que Deus vai cuidar e que Deus se encarregará de dar a cada um aquilo que cada um precisa, né, para ser melhor. Que Deus nos abençoe a todos, fiquem com Jesus. Vamos ficar agora com a segunda parte, Livro dos Espíritos. Tenham uma excelente semana. Boa noite a todos. Nós vamos estudar no Livro dos Espíritos a parte 2, no capítulo 8, no item 1, que fala sobre o sono e os sonhos. É uma continuidade da quinta-feira passada. Questão 406. Quando vemos em sonho pessoas vivas que conhecemos perfeitamente praticarem atos em que absolutamente não pensam, não é isso um efeito de pura imaginação? Em que absolutamente não pensam? Como o sabes? Seus espíritos podem vir visitar o teu, como o teu pode visitar o delas, e nem sempre sabes o que pensam. Além disso, frequentemente aplicais a pessoas que conheceis, e segundo os vossos desejos, aquilo que se passou ou se passa em outras existências. Então, nós não sabemos o que se passa na cabeça das pessoas, né? Não é possível isso, né? Ainda é possível que venhamos a ter lembranças da pessoa de outras existências e estarmos misturando isso do passado com o presente. Então, são pensamentos enganosos, né? Que precisamos tomar cuidado para não levar em consideração. Questão 407.
É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Resposta: não. O espírito recobra sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Ele aproveita para se emancipar todos os instantes de descanso que o corpo lhe oferece. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende, e quanto mais fraco estiver o corpo, mais o espírito estará livre. Agora um comentário de Kardec sobre essa resposta. É assim que o cochilar ou um simples entorpecimento dos sentidos apresenta muitas vezes as mesmas imagens de sonho. Então, quando nós, por exemplo, estávamos fazendo um trabalho e temos ali um momento de descanso, alguns segundos, alguns minutos, sentamos e procuramos aliviar o pensamento, descansar. Então, nós podemos nos desprender do corpo nesta hora e aí termos imagens semelhantes a que temos no sonho, quando estamos realmente dormindo. Questão 408. Parece-nos às vezes ouvir em nosso íntimo palavras pronunciadas distintamente e que não têm nenhuma relação com o que nos preocupa. De onde vêm elas? Resposta: sim, e até mesmo frases inteiras, sobretudo quando os sentidos começam a se entorpecer. É, às vezes, o fraco eco de um espírito que deseja comunicar-se contigo. Então pode ocorrer que quando fechamos os olhos para dormir, já ouvimos uma voz chamando e às vezes ouvimos o nosso nome perfeitamente, claramente, Isso pode ser o quê? Que já estão nos aguardando nas horas do sono para estar conversando conosco. Algum espírito deseja fazer alguma comunicação e aguarda o nosso desligamento do sono, das horas de sono, Questão 409. Muitas vezes, num estado que ainda não é o cochilo, quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras das quais apanhamos os pormenores mais minuciosos. É um efeito de visão ou de imaginação? Resposta: entorpecido o corpo, o espírito trata de quebrar a sua cadeia. Ele se transporta e vê. E se o sono fosse completo, isso seria um sonho. Então, pela resposta, podemos deduzir que nos primeiros momentos em que deitamos para dormir e iniciamos ali um entorpecimento, o espírito pode ver imagens, se desprender. É um início de desprendimento e ele pode ver imagens que estão ali na plano espiritual ou na sua mente, de recordações, imagens do passado, por exemplo, Questão 410. Tem-se, às vezes, durante o sono ou o cochilo, ideias que parecem muito boas e que, apesar dos esforços que se fazem para recordá-las, se apagam da memória. De onde vêm essas ideias? A resposta: são o resultado da liberdade do espírito que se emancipa e goza nesse momento de mais amplas faculdades. Frequentemente também são conselhos dados por outros espíritos. Essas ideias que aparecem no sono ou no cochilo podem ser recordações, lembranças de instruções que recebemos dos espíritos, conselhos que recebemos de algum espírito. Esquecemos, mas isso está gravado na nossa mente e no momento exato, no momento de uso, da necessidade de uso desse conselho, vem por intuição o que fazer, a decisão a tomar no momento adequado. Questão 410A. De que servem essas ideias e esses conselhos se a sua recordação se perde e não se pode aproveitá-los? Resposta: essas ideias pertencem algumas vezes mais ao mundo dos espíritos que ao mundo corpóreo, mas o mais frequentemente é que, se o corpo as esquece, o espírito as lembra e a ideia volta no momento necessário, como uma inspiração no momento. Essas ideias, essas imagens, sugestões,
podem estar relacionadas às vivências do espírito no plano espiritual, porque a pessoa encarnar, né, o espírito acordado no corpo, ele tem uma vivência, mas desligado do corpo ele pode ter outra vivência. Então, às vezes o conselho e as palavras que recebeu referem-se à vivência espiritual. Questão 411. O espírito encarnado, nos momentos em que se desprende da matéria e age como espírito, conhece a época de sua morte? Resposta: muitas vezes a pressente e às vezes tem dela uma consciência bastante clara, o que lhe dá, no estado de vigília, a sua intuição. É por isso que algumas pessoas preveem às vezes a própria morte com grande exatidão. Então, de vez em quando, ouvimos histórias de pessoas que organizaram seus documentos, prepararam os documentos para deixar prontos para a família, e um pouco antes, fazem isso um pouco antes de desencarnar. Também ouvimos falar de pessoas que sabem quando vão desencarnar, Um exemplo seria o Frei Fabiano de Cristo, Ele, 3 dias antes, ele começou a se despedir dos companheiros porque ele iria desencarnar e, de fato, isso ocorreu. Questão 412. A atividade do espírito durante o repouso ou o sonho do corpo pode fatigar a este? Resposta: sim, porque o espírito está ligado ao corpo, como o balão cativo ao poste. Ora, da mesma maneira que as sacudidas do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode produzir, sim, fadiga. Durante as horas de sono, o espírito pode ter vivências muito intensas, boas ou não, e isso pode trazer uma certa canseira para o corpo. Mas quando se trata de um trabalho espiritual, por exemplo, logo ele renova suas energias. Ali no primeiro momento é que vai sentir mais essa canseira. No livro O Consolador tem uma questão sobre o sonho. O livro O Consolador foi ditado por Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier. A questão 49. Como devemos conceituar o sonho? Resposta: na maioria das vezes, o sonho constitui atividade reflexa das situações psicológicas do homem no mecanismo das lutas de cada dia, quando as forças orgânicas dormitam em repouso indispensável. Em determinadas circunstâncias, contudo, como nos fenômenos premonitórios ou nos de sonambulismo, em que a alma encarnada alcança elevada porcentagem de desprendimento parcial, o sonho representa a liberdade relativa do espírito prisioneiro da terra, quando então se poderá verificar a comunicação intervivos e, quanto possível, as visões proféticas, fatos esses sempre organizados pelos mentores espirituais de elevada hierarquia, obedecendo a fins superiores, e quando o encarnado, em temporária liberdade, pode receber a palavra e a influência diretas de seus amigos e orientadores do plano espiritual. Há sonhos, ele coloca aqui, que são mais resultado das nossas preocupações do dia a dia. Existem aqueles sonos de desprendimento que vamos visitar outras pessoas que conhecemos, podem ser encarnados, desprendidos do corpo, e pode ser que nos encontramos com outros espíritos familiares ou até espíritos que vêm tirar satisfações de nossos erros, de coisas que fizemos difíceis ou dissemos de forma negativa a respeito deles. Eles podem vir nos procurar. Existe exemplo em um dos livros, que agora eu não me lembro qual é. Alguém tinha falado mal de um amigo que estava desencarnado e ele veio à noite perguntar, tirar satisfações com o companheiro. Claro que esse sono não foi agradável, Podemos passar por tratamentos espirituais, tratar o nosso espírito, porque tratando o nosso espírito, a reflexão aparece no corpo também, que se torna saudável.
Podemos renovar as nossas energias nas horas de sono. Recebemos o auxílio do plano espiritual para isso. Tem os sonhos proféticos, que são espíritos com grandes desprendimentos do corpo e que falam e que se encontram com espíritos bem elevados que lhes trazem esclarecimentos. Os sonhos proféticos, eles são importantes, pois ocorrem com a participação de espíritos superiores e com objetivos significativos. Questão 402, ainda falando sobre os sonhos, os espíritos citam os sonhos de Joana d'Arc e de Jacó como sonhos proféticos. No livro Parábolas e Ensinos de Jesus, escrito por Caibar Schutel, ele cita o texto do Velho Testamento, que está na Gênesis, capítulo 28, versículo de 10 a 22, e comenta sobre o significado dos sonhos de Jacó. Eu vou ler o texto como está no livro dele, o texto que está na Bíblia. Ascensão espiritual é o título do texto. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi para Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis que uma escada era posta na terra, cujo topo tocava no céu, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E o Senhor estava em cima e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Essa terra em que estás deitado, ta darei e a ti e à tua semente, e a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti, na tua semente, serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja feito o que te tenho dito. Acordado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Então levantou-se Jacó pela madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel, que significa casa de Deus. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: Se Deus for comigo, me guardar nesta viagem e me der pão para comer e roupa para vestir, e eu em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me der pagarei o dízimo. Gênesis capítulo 28, versículos de 10 a 22. Vejamos agora as colocações de Caibar sobre esse texto da Gênesis. A ascensão espiritual é uma escada sublime que, assentada na terra, vai ter aos céus. Mas, na sua trajetória, o homem só pode subir esses degraus por meio da revelação, porque a revelação é o poderoso motor que movimenta a alma para a realização de seus destinos imortais. Mais à frente ele diz: Na verdade, é preciso que se esteja na luz para ver a casa de Deus, que é a revelação. Onde está Deus, está a revelação, porque a revelação é a palavra de Deus convidando o homem à ascensão espiritual. Mais adiante ele diz: Todos os que estudam, pesquisam, analisam, estão caminhando. Os evangelhos nos aparecem iluminados pelos fulgores do Espírito. A morte perde o seu caráter fúnebre e a espiritualidade da vida reflete-se em nossas almas como as estrelas no espelho das águas. São dois mundos que se entrelaçam, são dois planos de vida que se mostram solidários.
um como complemento do outro, aliás. São duas humanidades que, numa permuta de provas e de afetos, se declaram solidárias. São, finalmente, anjos que descem a auxiliar os outros, que, pelo esforço, também se tornarão anjos, porque trabalharão para subir. A ascensão espiritual é o resultado da mesma lei do progresso material e da evolução intelectual. Tudo vibra, tudo se harmoniza no amor e na solicitude de Deus para com todos os seus filhos. O texto completo está no site da casa. Também, no livro Depois da Morte, Leon Denis também cita sobre a escada de Jacó, e eu vou ler pequeno trecho do texto. Os degraus da hierarquia espiritual começam no seio da vida animal e estendem-se até alturas inacessíveis às nossas concepções atuais. É uma graduação inumerável de potenciais, de luzes, de virtude, aumentando sempre da base ao vértice, caso haja aí vértice. É a espiral gigantesca do progresso desenrolando-se até o infinito, e cujas três grandes fases, vida material, vida espiritual e vida celeste, reagindo reciprocamente, formam um todo que constitui o campo de evolução dos seres, a lendária escada de Jacó. Sobre essa escada imensa, todos os seres são ligados por laços invisíveis, cada um sustentando e atraindo por outro mais elevado. As almas superiores que se manifestam aos homens não aparecem dotadas de todas as perfeições, e, entretanto, essas, pelas suas qualidades, apenas atestam a existência de seres que lhes são colocados tão acima quanto eles o estão de nós. Os graus se sucedem e se perdem em profundezas cheias de mistérios. Agora vamos encerrar o nosso estudo, pedindo a Deus por todos os habitantes da Terra, para que busquem o aperfeiçoamento moral, o grau evolutivo, avançando no seu grau evolutivo, para que possamos cada vez mais termos um planeta Terra em que possamos viver melhores, nos relacionando melhores, nos auxiliando mais uns aos outros, compreendendo e respeitando cada um dos seres que aqui vivem. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja.